Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Estou aqui na pausa entre uma reunião e outra, tentando ver aqui a informação da ILC. 8 parece ser uma nota bem razoável, né? Mas eu não tenho certeza. Tem É, que ver o equivalente ao PG da. Desculpa, tem que ver o equivalente ao. Olá, Maura. O equivalente ao TOEFL e no IELTS. IELTS Test. Deixa eu dar uma olhada aqui. E gente, meu... esse é o Rafa da Realize, eu vim com a Realize, eles que Olá, fizeram gente. minha matrícula aqui no college, são É. fantásticos, ele, o Fábio, gente, ó, Oh, imagina. Eu falei pra você, hoje eu tava assistindo todos os seus vídeos. Gente, rachando o bico. Eu amo os vídeos. Ó, Final Test Score. Vamos encontrar essa informação juntos. vamos Mas lá. também é muito fácil, assim. Tipo, eu não sei se eu vou conseguir, pra gente conseguir entrar em outros assuntos aqui também, né? Pra gente não ficar só procurando o teste aqui na internet. Ah, e me fala, como que tá a ansiedade aí para essa aplicação? Como que é a sensação? Lembrou muito bem como foi com a gente. Menino, tô esperando aqui, a gente tá esperando piar, né? Aham. Só que esse negócio de Covid, eu não sei o que tá acontecendo. A desculpa é tudo agora é o Covid. Sim, sim. Só que muitas pessoas que aplicaram, mandaram uma papelada, né, em Uhum. 2020, já receberam. Teve gente de maio de 2020 que recebeu PIA com 10 meses. O É, meu tá indo para depende. 18 meses de caiu no limbo. E, cara, esse negócio de ficar esperando os vistos, ficar esperando resposta do governo hoje, inclusive eu gravei um stories outro dia, requer muita paciência, requer muita pensamento, muito pensamento positivo. E bom lembrar, né, Paty, que a estadia no Canadá é bem isso, né? É a espera por visto. É E uma quando espera você eterna. precisa de uma resposta deles, é sempre essa agonia, né? Mas eu te garanto uma coisa para você e para todo mundo que está assistindo. Assim que pega o permanente residente, você vai lá na borda, pega uma bandeirinha e eles falam assim: seja bem-vindo ao Canadá, agora você é permanente residente. Eu acho que é o primeiro dia que você dorme e acorda com outro olhar. Você fala assim: Parece que tira um ah, peso assim das costas, né? é. Eu acho que eles não estão nem fazendo mais da borda. Tá fazendo, eu acho que online, não sei. Jura? Melhor ainda. Quando a gente Eles estava. estavam fazendo aqui no escritório, mas por causa do Covid, acho que nem estão fazendo mais. Faz todo sentido, porque não pode cruzar a borda, né? Na nossa É. época, em 2016, eu acho, a gente fez uma mini road trip. A gente pegou a estrada ali para poder buscar a bandeirinha e o papel novo do permanente residente. Ah, mas naquele Welcome. Welcome! É, exatamente. Outra curiosidade, falando sobre cidadania, claro que vai ser mais pra frente, pode ser que tudo mude. Eu não sei se você tá sabendo que ultimamente, quando você vira cidadão canadense, assim como a sua cidadania, eles te dão um voucher de 365 dias para você ter acesso a tudo que for relacionado ao Canadá. Inclusive, você recebe um ticket ida e volta do trem do Canadá. Então, você Nossa. pode viajar de graça. Eu tive sorte porque eu recebi a minha cidadania um ano antes de ir para a Inglaterra. Então, eu aproveitei o meu voucher para ir para tudo que era evento. E foi o ano que não tinha Covid ainda, né? O Covid chegou no final do ano. Ah, E aí eu nossa, aproveitei mas que para. legal. É, eu não sabia disso, não. Bem É. legal. E me fala como que tá a vida em Winnipeg. Tá muito calor ou tá neve ainda? Winnipeg sendo Winnipeg, né? Semana passada tivemos uma nevasca, aí ficou bem frio. Ontem teve 20 graus, saí de bermuda. Hoje acordamos com -9. Acontece. Perguntar aqui pro pessoal, você falou alguma coisa hoje nos seus stories sobre vento, né, em Winnipeg. Vocês sabiam que Winnipeg é conhecido como Windy City, a cidade de ventania? Inclusive, tem uma série no YouTube que é toda de Windy City. Essa série foi passada pra gente na época do college, em 2014.
que é tudo sobre o Winnipeg. Então é fantástico, porque a história é muito boa e você consegue ver todos os pontos que você tá passando no filme. É muito. Caramba, aqui vento horrores. O pessoal que me segue mais tempo sabe do ventinho do mal. É, nossa, você vai naquele quadrado ali do Portage Place com a Main Avenue. Meu Deus do céu. Tem que pôr corrente nos pés para não sair voando. Olha lá, encontrei aqui, ó, o Windy City. É exatamente. Quem tiver interesse em ver a cidade de Winnipeg nos olhos de produção mesmo, né? Tipo, com vários pontos Que turísticos, legal. em adicional aos nossos stories que a gente sempre faz com o maior carinho. ah, Deixa eu pôr aqui o nome para vocês. Windy City. Windy City. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Ó, é esse aqui, ó, que vocês vão ver, tá vendo? Isso aqui Aham. são todos atores locais, né, eu acredito, mas é falando especificamente, tudo se passa em Winnipeg. Olha, É, Windy City. E é aí, no YouTube. no YouTube. No YouTube, de graça, você consegue ter acesso a vários episódios. Se Que não, legal. episódios. É a verdade isso? Jesus, que medo desse frio. Ah, então, o medo do frio, né, é um assunto muito comum. Você tinha muito medo, Paty, no início? Como que era? Até que não, do frio não tinha, não. Também não, não. Eu via eu lia tanto blog, eu via tanto vídeo que as pessoas falando que era tranquilo, que era só se vestir bem, que eu já. Eu, nem, eu, não, eu vejo as pessoas falando assim, ah, tem que comprar malha térmica, eu nem tenho malha térmica, nem sei como é. Eu uso isso É. aqui e o casacão. Pois é, eu acho que eu não tinha medo, não tive medo do frio, porque eu nunca tinha tido a experiência do frio. Então, para mim, eu não imaginava o frio que era. E quando eu É, cheguei, eu senti bastante frio, mas você meio que vai sentindo, né? Eu acho que o ser humano ele é muito adaptável. é. Você vai sentindo, você sai lá de fora, você usa umas certas roupas, aí você vê que, tá um pouquinho frio. Porque assim, óbvio, gente, vai ser que nem gato em água escaldada, sei lá. Tipo, não sei como explicar. Mas assim, Gato em qualquer água, né? tipo, no início você tá dentro de casa, aí você fala assim, eu vou dar uma volta no quarteirão pra ver o quão frio que é. Pelo menos foi isso que a gente fez no dia Ah, 1º de janeiro de 2014. E aí a gente pisou fora e aí deu uma volta até a esquina, assim, tipo, vamos ali até a esquina só pra ver a rua. Você sente um frio, depois você volta pra casa. Aí você fala, não, acho que a gente poderia usar um pouquinho mais de casaco. Aí você coloca uma coisa mais quente. Até que você começa a dar uma volta no quarteirão, 2 quarteirões. hum. Aí começa a suar, depois você já quer tirar tudo. Eu chamo estilo à la cebola. Está cheio de E você roupa. chegou bem no olho do furacão, né? Bem no frio, né? A gente chegou com menos 35, sensação térmica de menos 40. Primeira vez na vida, saindo de São Paulo, chegando no Canadá. Essa era a sensação. Eu lembro que a gente teve uma layover, que é uma conexão em Toronto, e a gente conseguiu dar uma saída do lado de fora do aeroporto. Eu lembro que o primeiro impacto, eu não senti impacto, o Fábio ficou meio tonto. O Fábio ficou meio. Foi pego de surpresa. O primeiro, assim, a experiência com frio que eu tive foi quando eu viajei para a Holanda em 2008. Eu fui em dezembro, no inverno lá, né? Uhum. Mas lá não é frio igual aqui. Não. Só que eu não tinha pesquisado, não tinha visto nada. Eu fui com um sobretudo e eu passei muito frio, porque até a pessoa que eu fiquei na casa não me explicava como se vestir. Sim. Então eu usava uma bota que eu tinha levado do Brasil. E falando isso, perguntaram de onde eu sou do Rio. Uma bota que eu comprei lá, que não servia de nada, meu pé ficava gelado. Aquele sobretudo também, mesmo com outra coisa por baixo, não esquentava. Eu passei muito frio e eu acho que o máximo de frio que eu peguei lá foi -6. Pois é. Mas acho que é Aqui porque é úmido, não é? pode Ou ser não? também, mas eu também não estava vestida corretamente. E aqui eu já peguei -40 e não senti tanto frio quanto eu senti lá.
Muita gente pergunta se Toronto... É porque eu acho que a gente acostuma com um certo frio e quando vai para um outro frio, de fato sente. Eu É. lembro que eu morava em Winnipeg e eu mudei para Toronto e eu falava, não, -15, -20 vai ser muito melhor do que o Winnipeg, porque o Winnipeg é -30, -40. E eu lembro chegando em Toronto, eu sentia mais frio e eu fiquei mais frustrado em Toronto do que o Winnipeg, porque Toronto, por menos frio que seja, é mais úmido. A Hum, umidade é muito grudenta. E outro fator é que quando você vê -15, você tende a pensar que o frio é menos. Então você sai menos protegido. Você sai com verdade. menos roupa. E aí você é pego de surpresa porque o frio... Eu não vou ousar dizer que é tanto quanto. Não é exatamente o mesmo frio, porque o frio de Winnipeg é único e é imbatível. É frio. Eu tenho que admitir isso, mas eu sou uma pessoa muito ativa, né? Para quem me assiste nos stories, eu sou uma pessoa que eu tô me exercitando o tempo inteiro. Então, no inverno, eu faço esqui, faço patinação no gelo, tô correndo também, então acaba que eu não sou muito referência para questão de frio. Mas tô aqui há 8 anos, né? Isso serve de referência. É. Para mim, o pior aqui é o vento. Se tiver frio, pode estar -40, mas se É, não tiver vento, eu saio de boa, protegida, é claro, mas sim. quando vem aquele vento que atravessa tudo, tu pode estar com tantos Dói. cachecóis cobrindo o rosto. Às vezes eu deixo só o olho de fora, mas aquele vento já ataca a sinusite, ataca tudo aqui, acabou. Já teve um momento pra você andando no frio que você falou assim, agora já era? E aí depois que passa a situação, você só ri da situação? Ou Teve não? uma vez que eu fui pro curso, eu estava fazendo no Immigrant Center, e eu não vi a temperatura, eu não vi que ia cair tanto a temperatura. E eu fui de casaco, mas não acho que eu tava de cachecol, mas não fui com touca, não fui com nada, luva. Quando eu saí, que já tava escuro, quando eu saí assim, aquele frio, que frio é esse? Eu fui olhar, a temperatura tava -20, eu não tava preparada para aquilo. E eu ia andando para casa. Nossa, me deu um desespero tão grande que eu não eu tenho que proteger isso aqui. Eu peguei o cachecol, eu comecei a enrolar, assim, fiquei igual uma muçulmana. É. Eu fiquei muito desesperada naquele dia. Eu falei assim, gente, eu tenho que chegar em casa logo. Comecei a andar rápido, tem que chegar logo. Porque eu não tava esperando um -20 naquele dia, não tava. Foi pega de surpresa. Eu tive uma situação parecida. Sabe a Portage Place? O shopping Portage, né? E aí Aham. a gente pegava o ônibus até aquela cruzamento ali da Main Street com a Portage Place. Então o Fábio ia para Heartland, porque eu nem lembro o número. Gente, se eu lembrar o número do ônibus, vai ser um milagre. 141, eu acho? Não lembro. Não, não lembro. Passava em frente lá, não lembro também. Não. Aí o ônibus ia para a esquerda, então o Fábio conseguiria ficar no ônibus. Eu tinha que descer, porque o, o Language Training Center, né, da Red Bull College, era para a direita. E tinha Ah, que sei. dar, tipo, uns 5 quarteirões. E aí eu saí do ponto de ônibus, só que o vento é bem naquela... Se vocês assistirem essa série, vocês vão entender o que eu tô falando. O vento é bem no cruzamento. Então, na hora que eu saí de trás dos prédios, que eu entrei no vento, e eu tinha que ir encarando o vento assim, ó, tipo, pra ir pro inglês. As minhas pernas, a minha coxa, eu achei que ia virar batata. Assim, ó, tava muito frio. E quando eu cheguei no prédio, eu falei assim, eu achava que ia morrer. Hoje a gente só dá risada, né? Não morre. É verdade. A Bruna perguntou aqui, Patrícia, com esse frio todo, você adoeceu muito? E a sua filha? Tenho filhos pequenos. A E eu, Sofia, logo que a gente chegou, que eu cheguei com ela, quando eu vim com ela, foi em dezembro também, um frio. Que abriu a porta do aeroporto, assim, ela não estava com o casaco preparado, e a nossa amiga estava esperando do outro lado, assim, tem a pista em frente ao aeroporto, e na outra pista. Então a gente teve que atravessar correndo, ela estava com um casaco grosso do Brasil, né, que não sim. aguenta. Ali ela ficou doente. Ela ficou Aí doente? ela ficou, ela passou uns 2 dias, ela ficou com sinusite, deu Resfriada. febre e tudo, mas melhorou. Aí depois, mais umas 2 vezes, assim, sempre quando começava o frio, ela ficava doente. Mas agora fica mais não. Eu fico com sinusite, porque eu tenho rinite. Então, toda vez que eu pego o vento, isso aqui começa tudo a doer. Acontece tudo? Mas não é aquela coisa de ficar parecendo que eu tô resfriada. Acho que resfriada eu nunca mais tive. Mas Gente, é isso que eu ia falar. Eu não lembro a última vez que eu estive doente.
É, resfriado não, mas sinusite sempre ataca. Mas eu conheço pessoas que falaram que quando vieram pra cá ficaram bons da rinite, bom de asma, um monte de coisa. Sabe? Comigo não. Sabe uma história, eu não sei a veracidade, né? Não sei o quão verdade que é, assim, porque faz muito tempo que meu irmão conta essa história, que ele sofreu exatamente da mesma coisa, de sinusite, rinite, e quando ele chegou na Alemanha, por ser muito frio, ele parou de ter sintomas. E aí depois ele foi curado. Mas na Eita. realidade, sabe o que aconteceu? Ele teve que fazer uma cirurgia porque a secreção estava toda congelada dentro dele. Você acredita? Nossa, Faz muito tempo que ele me contou essa história. Eu não sei sim. se ele estava me tirando com a minha cara ou se, mas eu sei que ele contou essa história e eu fiquei assim, eu acredito até hoje. Acho que tem que fazer tipo uma raspagem, né? Foi exatamente isso. Raspou tudo por dentro. Nossa, que agonia. Louco, né? Para as pessoas que não Eu vi sabem, uma gente. história, também não sei se é verdade, de uma pessoa que foi correr nesse frio daqui de Winnipeg, Aham. acho que estava em menos 40, e a respiração, diz que congelou os pulmões, e a pessoa teve que parar no hospital porque estava respirando rápido esse ar Sim. gelado aqui. Também não sei se é verdade, se isso Pois pode é, acontecer, né? pois é. De repente. Pode ser que aconteça, né? Talvez as pessoas que, quando acontece isso, devem ter alguma predisposição, né? De saúde, algo do tipo. E eu não sei dizer o quão verídico que é essas. Mas tudo é possível. Acredito que na vida tudo é É. possível. Eu lembro que eu tinha um amigo, Rui, ele já é mais de idade e tal, e ele foi fazer uma caminhada em Winnipeg, inclusive, num bairro mais distante. E eu lembro que ele relatou para mim que teve uma das vezes que ele foi fazer caminhada que ele começou a sentir um pouquinho a questão de ficar tonto. E aí foi quando ele Ah, pegou o sim. telefone, ligou para a filha dele, se eu não me engano, e aí ela encontrou com ele no meio do caminho. Ela veio buscar ele de carro. Mas foi uma questão assim, um dia atípico. Ah, isso Ele aí é possível, sim, porque ainda mais se não estiver bem protegida, se estiver batendo machuca. aquele frio na cabeça, assim, dá uma zonzeira mesmo. É. Ó lá, tô vendo um monte de canadense Mãozinho. chegando por aqui. Gente, quem não sabe, quem é os meus seguidores, sejam todos bem-vindos. Essa é a Patrícia, ela mora em Winnipeg, ela relata um monte de coisa a respeito de Winnipeg. Então já aproveita que tá aqui, vai no perfil do Fala Canadá, ou da Paty mesmo, pessoal. Você tem um perfil pessoal, não tem? Tem, mas quase nem apareço por lá. Então você fica mais nesse aqui. Então, o É, Fala Canadá, esse perfil aqui tá cheio de coisa e eu tava olhando os os IGTV, Reels. os Reels. Gente, racha muito o bico, é muito engraçado. Eu Os Reels não tem amo, muito a ver com o Canadá, não, mas é só para descontrair, ainda mais nessa época de Covid, né? eu amo. Sabe o melhor que eu achei? Você chamando a Sofia. Sofia, mãe, Sofia, o que foi, mãe? Gente, eu pensei que ela nem ia me dar atenção. Eu fiquei pensando, ela nem vai estar aí para mim, vai ficar lá deitada. Ela ficou desesperada. É como se fosse, tipo, como é que fala? Garfazinho, né? Tipo, cadê o. Achei muito bom. Ai, ai. E quais são os planos para o final de semana, More? Nada. Eu tô Vocês pensando estão aqui. no regime lockdown total ou ainda tá tranquilo por aí? Não, aqui deu uma aliviada. A gente ficou, no final do ano, tava bem brabo, Uhum. tudo fechado, tava. Acho que o que estava aberto só era para vender essencial, né? Bem na época do Sim. Natal, que o pessoal queria comprar presente, que as coisas teve que ser tudo online. É. Aí depois abriu, foi abrindo aos pouquinhos, agora já abriu o restaurante, já, mas tudo controlado, né? Tudo, sei lá, metade, 50%, 25% da capacidade. Sim. Tá assim, mas tá bem melhor agora, né? Mas parece que agora o Canadá tá entrando na terceira onda, né? Tá começando. Aqui entre Ontário e Quebec, eles já fecharam as bordas. A gente não pode mais cruzar de uma província para outra. É, aqui também Tenho não. recebido bastante mensagem, de fato. Eu lembro que ano passado, antes de ir para a Inglaterra, eu precisei ir para Winnipeg para poder deixar meus cachorros. Não tinha uma borda perguntando o que eu estava vindo fazer aqui, mas tinha uma borda entre Ontário, ali, logo depois de Kenora,
entre Ontário e Manitoba, que eles entregavam um papel te orientando a ficar de quarentena. É. Então, você ficava de quarentena. O que está acontecendo agora, que eu estou recebendo notícias diariamente, é sobre a questão de transição entre Ontário e Quebec, que eles estão, de fato, perguntando a razão pela qual você está transitando entre uma província e outra. Ah, Se for a questão de trabalho, você consegue ainda, porque tem um amigo meu que ele mora em Quebec, em Montreal, só que ele trabalha no lado de Ontário. hum, Mas mesmo assim, eles não estão pedindo nenhum documento, embora o empregador dele dê um documento falando que fiz tal documento, você trabalha pra gente, né? Você tem essa, é essencial. Só que eles não, eles só perguntam por que você tá indo de uma província para outra, trabalhando, tudo certo, eles não pedem nenhum documento. Acho que é, é por aqui isso que eu também estou não, da boa não tá fé. podendo sair da província. E todo lugar que você vai, assim, vai no médico, tu tem que preencher o formulário lá do Covid. Na escola, toda vez que a Sofia vai, todo dia, a professora vai de aluno em aluno fazendo um questionário lá do Covid. Você Bacana. vai não sei aonde, questionário do Covid. Você vai na igreja, para a igreja está É. aberta. Para a igreja você tem que agendar num site, como se estivesse comprando ticket para ir no show. Você tem que Aham. agendar, aí chega lá na hora, eles vão fazer o questionário do Covid. É, Aí vão mostrar, você tem os lugares marcados lá para você e sua família sentar. Não, não tá bacana. podendo só chegar, quero ir para a igreja hoje, não. Tem que marcar. Legal. Vocês já começaram a receber vacinas? Já tá vacinando aqui. Bacana. Só que eu tô meio que esperando, assim, tô esperando o povo ter as reações e ver como é que vai ser. Sim. Saber. Eu ouvi falar que não tem muita reação. As pessoas que eu conheço não tiveram reação, mas vai saber, né? É, É, a amiga minha tomou ontem e tô esperando ela dizer se vai ter alguma reação. Agora, uma conhecida minha que mora em Toronto, ela tomou, acho que dia 20 e ela e o marido ficaram bem mal, assim, passaram um jura? dia com febre, indispostos. Hum, É, mas no outro dia já acordou super bem, como se nada tivesse acontecido. sim. O meu amigo na Inglaterra aqui falou a mesma coisa, mas estava me zoando. Falei, e aí, como é que tá a reação? Ele, meu braço vai cair daqui para amanhã, mas tá tudo certo. Deixa eu ser bobo. Lá no Brasil, eu trabalhava no posto de saúde, então os funcionários todos tiveram que vacinar, né? E eles estavam falando que a vacina o pessoal virava jacaré, aí todo mundo tomou, aí depois postaram a foto, fizeram uma Todo dia. montagem, né, com a cara de jacaré e falaram assim, viramos jacaré. Mas só usando do bom humor para ter que lidar com tudo isso, né? Porque chega É, uma tá hora que não. difícil. É. Eu tô vendo muita gente assim que tá desanimando com o Plano Canadá, né? Sim, Porque o dólar subiu demais, de fronteira fechada. Então, sim. eu perdi um monte de seguidor, porque eu acho que eles. Assim, acho que se fosse eu também não ia querer ficar vendo nada de Canadá se eu estivesse ainda no Brasil e tivesse com a esperança lá embaixo. Eu falo assim, não vou, só vai aumentar a ansiedade. Eu até entendo, sabe? Mas é complicado, atrasando o sonho de muita gente. Só que é uma coisa que ninguém tem culpa, né? Não tem. É inevitável, é um negócio universal, infelizmente. É o que eu falo sempre nos meus stories, né? O que dá para fazer é você investir no que pode. É, Tá acontecendo, tem o sonho de Canadá. É o que eu falo, se é realmente o seu sonho, você vai lutar por ele. Então, assim, você vai fazer um curso de inglês, você vai começar a pesquisar sobre coisas. Eu recebi mensagens de seguidoras falando assim, ó, é, agora só sigo coisas do Canadá. Agora, eu, né, tipo, para poder realmente focar, fazer hum, aquilo ali de uma prioridade para fazer acontecer. Porque não adianta. O Canadá, primeiramente, que a gente já está acostumado à frase clichê, mas que é a verdade. O Canadá não é para todo mundo. Fazer esse processo de estudo, de imigração, estar exposto a tudo que a gente se expõe, se propõe a fazer aqui no Canadá, de fato requer um balanço emocional muito grande, um investimento financeiro muito grande. É um plano que você envolve a família inteira. verdade. Então, e não tem como dar errado. A pessoa que está se propondo a fazer esse plano, a gente teve que se desfazer de tudo no Brasil, né? A gente se desfez de casa, a gente se desfez de carro, se desfez Também. de emprego, que a gente já trabalhava há mais de 8 anos na empresa. A sensação que a gente tinha literalmente indo para Guarulhos, dentro do ônibus, a gente olhava para trás do ônibus e falava assim: Rafa, Fábio, tá tudo para trás. Agora não tem como dar errado.
Já Essa é a foi. intensidade da mudança. Essa é a É. intensidade da mudança. Se você for muito bem de vida no Brasil, né? Então acho que você não sai com esse mesmo sentimento. Eu e o Fábio, a gente veio de como é que fala? Médio, alto, baixo. Poder aquisitivo médio, né? Somos Classe médicos. média. É. Classe média alta. Mas assim, o que a gente tinha, a gente teve que se desfazer para poder o plano dar certo, a gente investiu tudo. Era Isso que eu tudo ou estava nada. falando ontem com uma seguidora. Eu falei assim, faz o que dá para fazer no momento. Sim. Você não tem como viajar, você não tem o dinheiro ainda. Vai fazer um curso de inglês, vai se preparar, vai estudar sobre o processo, vai pesquisar a cidade. Se você Sim. quer vir, Fazer dinheiro extra, né? vai Fazer um estudar o bico seu aqui, ó. plano. Você quer vir como estudante, quer vir já direto com o Express Entry. Sim. Você não tem como chegar já aqui, então vai fazendo aos Aos poucos. pouquinhos. É. Eu não tinha nada ainda, não tinha conseguido nem entrar no inglês. Falei assim, vou tirar o passaporte, pelo menos. Sim, foi exatamente. A primeira coisa que eu fiz foi o passaporte. Passaporte é o que tem 10 anos, né? Então, assim, se é o primeiro passo que eu preciso, o passaporte é a primeira coisa, Né? exatamente isso. Eu falei assim, vai que apareceu uma oportunidade, meu marido ficar aplicando para vaga de emprego, vai que uma empresa chama, a gente já tem passaporte. Sim. Na pior das hipóteses, gente, eu uso o passaporte Ixi, da travou. Argentina, né? Pra não dar perdido. Oi, travou, não entendi. Falando assim, no meu pensamento, quando eu tirei meu passaporte, né? Foi o primeiro passo de tudo. Eu falei assim, na pior das hipóteses, eu vou pra Argentina, eu uso meu passaporte, faço uso do passaporte de alguma forma. Verdade, Não vai ser um dinheiro perdido, mas tem que dar o primeiro passo. é verdade. É. Eu falei hoje mais cedo nos meus stories, e acho que eu vou até te perguntar: as pessoas têm impressão que você, por já estar no Canadá, que a sua vida agora é muito fácil? As pessoas tendem a pensar que você já tá, tipo, tá na glória, chegou no, onde chegou, não Eu, é tão simples assim. Você, porque você eu já acho você tem que essa sensação? porque eu sou muito realista, que eu sempre mostro a vida real, as pessoas que me seguem, pelo menos que conversam comigo, sabem que não é. Mas eu conheço pessoas que moram aqui também, que também fazem conteúdo para Instagram, que os seguidores só ficam falando, achando que ela é rica. Hoje mesmo eu estava Sim. conversando com uma menina, seguidora, que ela agora está morando aqui pertinho, a gente foi dar uma caminhada. Aí ela estava falando assim, nossa, as pessoas, eu vim para cá, ela veio fazer o PF, e estão pensando que eu sou rica. Os É, amigos dela, as pessoas que ela conhece, ela falou assim, tá todo mundo pensando que eu sou rica só porque eu vim pra cá. Mas as pessoas não sabem a trajetória que foi. Ela falou assim, foram 6 anos me preparando, juntando dinheiro. Não foi de uma hora para outra. sim. Ninguém viu o tempo que O- a gente passou sofrendo, estudando, pesquisando. Mas veio agora assim, tá lá, é rica. Não é. Sim. Eu falo para muita gente, né? Assim, porque de duas uma, né? A questão da rede social é muito peculiar. Você pode utilizar essa imagem que você tem, essa pessoa está muito bem, muito rica, e utilizar isso como uma forma positiva. Nossa, vou fazer o mesmo, né? Ou você Uhum, pode se pôr para baixo em é pensar, tipo, verdade. não vou conseguir nunca. E aí o que eu sempre tento, assim, o máximo que eu posso passar para as pessoas é que a gente já passou por uma trajetória. Na verdade, a gente continua passando, né? Porque a vida de imigrante, você não deixa de ser imigrante nunca. Você Verdade. fica mais adaptado, você fica mais acostumado com as diferenças. Hoje em dia, eu não digo que eu sou impactado tanto pelo fator de ser imigrante, porque eu já estou muito imerso na cultura, estou muito imerso Uhum. do dia a dia, né? Mas a verdade é que você não deixa de ser nunca um imigrante. Mas tem que ter cuidado quando olha nas redes sociais, né? Para não achar que tudo agora é só glória. E que a gente conseguiu isso, foi lá no pé de árvore, pegou uma maçã e um passaporte. Não é bem assim. Eu até tava falando com a menina, eu vejo, fico vendo às vezes nos grupos de brasileiros no Canadá, assim, que tem no Facebook, que as pessoas parecem que elas pensam que é assim, acordei, hoje eu vou pro Canadá. É. Que eles colocam assim, como é que faz para ir pro Canadá? Mas parece que é uma coisa que. E alguém fez um comentário, fez um post, e uma pessoa falou assim, nossa, é tão fácil assim ir pro Canadá. Aí eu fui, coloquei meu relato, falei assim, não, não é fácil assim, não. Foram 4 anos de pesquisa, 4 anos juntando dinheiro, estudando, não sei o quê. Aí começou um monte de gente também a dar os relatos. As pessoas pensam que é de uma hora para outra, ó. Vou mês que vem pro Canadá morar lá, tá bom? Tem tantos fatores envolvidos, né? E ainda a cereja do bolo é
Você pensa mil vezes ficar longe da família, ficar longe dos amigos. E quando as pessoas veem que a gente está aqui, pensa que a gente, sou muito desapegado, deve ter sido fácil. Não, gente. Cada reaplicação para visto, a Paty sabe, a gente fica num desespero. É em oração, é em meditação, é em reza, suplicando ao universo que dê certo, né? Porque imagina você ter que ser recusado e ter que voltar. Você Inclusive, pensou? Você já está ó, todo estabelecido aqui. imagina. Então, o processo de migrar para um outro país, para o Canadá, para um outro país, é consideravelmente estressante. Você precisa ser muito forte para lidar com o dia a dia mesmo, assim. Até A, para quem tem todas as condições, assim, a pessoa tem todo o dinheiro que é preciso para comprovar os fundos lá que o governo pede. A pessoa tem o inglês já top. Mesmo assim, não é fácil. não, Ela também tem que passar pelo processo de visto, mas assim, tô tudo já pronto aqui, vou aplicar para o visto amanhã. sim. Ela precisa passar pelo processo de visto, vai ter aquela ansiedade. E ela aqui ela vai ter que se adaptar tudo de novo. Não é assim fácil. Ela pode chegar e ir lá no IKEA, montar a casa toda num dia só, alugar um apartamento mais top. Mas tem que Passa recomeçar pelo do zero. processo. Ela tem que saber onde compra um pão, tem que É. reaprender. É imigrante, não tem jeito. E é um aprendizado muito grande, né? Porque você acaba descobrindo coisas a respeito de você mesmo. Eu lembro que chegou uma época na minha vida que eu falava assim, Fábio, eu não sabia que eu conseguiria ser tão forte depois de ter passado por tanta coisa. As minhas histórias em Winnipeg, a gente tem que fazer uma live um dia só para falar dos perrengues em Winnipeg. Vamos marcar direitinho para mandar convite pro povo, que hoje foi assim de supetão, né? É, mas vale muito a pena a gente falar sobre os problemas, as tretas iniciais. O que acontece? Só para vocês terem uma noção, a gente mudou em quase 7 casas Nossa. nos primeiros anos. 7 casas. A gente, inclusive, foi expulso de uma casa quase pela polícia, mas não foi pela polícia, porque a gente entrou em uma casa, na teoria, por uma agência, só que essa casa não estava não tinha nos autorizado no papel de residentes, né? Mas tem muita história, tem muita história. Se vocês abrir uma caixinha para quando a galera perguntando se querem que a gente comente sobre as tretas iniciais. Importante saber disso, né? Para você aprender Verdade, a é. mesma coisa. Vocês moraram no Hellgrave também? Não, foi o único que a gente não passou. A gente passou pela Telford Street, que foi a primeira. Depois a gente foi para Pembina Highway. Depois da Pembina Highway, a gente foi para... Não, a gente foi lá depois da ponte, tipo, bem distante, da Henderson. Acho que era. Quando eu vim, vocês estavam morando no pé da Grant. Perto da Grant. A gente estava então na Gary. Ah, não, perto da Grant a gente estava na Waverly Avenue. Ou na Fleet. Tava na Fleet. Tava Ah, numa casa já, não tava? era uma casa, era. Uma casa, a gente tava na Fleet. Nossa, aquilo ali já tinha sido a 10ª casa. A gente mudou muito, 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 muito mesmo. Ai, ai. Aqui, ó, a Maura Eu ia perguntou: ler. já visitaram o Brasil após um tempo no Canadá? Qual foi o sentimento de voltar? Você já foi no Brasil algumas vezes, não foi? Não. Não, na primeira vez eu vim como visitante, né? Não vim para morar. E depois eu vim fazer o PEF e voltei, mas aí também não estava morando de fato, né? Aí agora eu já tô quase 3 anos e não voltei, né? Era para voltar no passado. Então, boa, essa pergunta se aplica para você, então. Você é residente no Canadá e é a primeira vez que você voltar para o Brasil. Moura, é o seguinte, a sensação de morar no Canadá por um tempo e voltar ao Brasil visitando é simplesmente loucura. Assim, no sentido muito bom, tá? É muito gostoso, porque você tá com saudade do clima, você tá com saudade de tomar bebida alcoólica do lado de fora, sem ter que se preocupar com a lei. Você está com saudade dos amigos, mas ao mesmo tempo você fica... Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu andava com meu telefone na rua e as pessoas os meus primos tinham que falar assim, Rafa, você não está no Canadá. Se Você liga, você esquece, não está né? no Canadá. A primeira vez que eu voltei para o Brasil também, que eu lembro, a primeira coisa que eu senti de diferença foi pegar o carro da minha mãe para dirigir e eu não conseguia dirigir porque era de câmbio, né? E os nossos carros aqui no Canadá é automático. E aí foi a primeira coisa que eu pensei assim, meu Deus, que diferente, né? Tá estranho. Aí eu fico achando que eu vou sentir até o cheiro diferente, porque, sei lá, aqui não tem cheiro, Tudo né? é diferente.
Tudo Aqui é não tem. diferente, é muito gostoso. Eu lembro que a gente conversava sobre um assunto, inclusive deve. Deixa eu só trazer aqui. Vou adorar as tretas, verdade. Que já não pode levar os móveis. Ouvi que não fazem mudança para os móveis. Com os móveis. Pra lá. Verdade que ao mudar não pode levar os móveis. Não pode levar os móveis de onde? Você fala já estando aqui no Canadá? Mas Isso parece deve ser esses que já tem na casa, né? As coisas da cozinha, mobiliário, né? armário, fogão, essas coisas já são da casa. Sim. Então, vamos entrar nesse assunto. Ainda no assunto de ir para o Brasil. Eu lembro que a gente conversava bastante entre nós brasileiros, né, no Brasil, que a primeira vez que você vai para o Brasil, você ama, mas você não acha que você pertence àquele lugar mais, porque você já está muito acostumado com o Canadá. Hum, E aí, essa é bem a sensação. Você aproveita, você sabe quando você faz uma viagem a turismo? que é Parece que o maravilhoso. Brasil é maravilhoso, né? Você só tem alegria, você só tem coisa a visitar, presentes e aquelas coisas. Então é bem essa sensação. Depois que você volta para o Brasil visitando, a sensação é justamente de turismo. Você já não sente que você pertence ao lugar. Você não pertence mais ao sistema, você já não paga taxa também, né? Você não pertence, você simplesmente não pertence ao Brasil. Mas a sensação de estar de volta no Brasil, você se sente em casa, você se sente seguro. Então é muito Gente, gostoso. tipo um abraço, né? É, é. Eu Eu já amo ouvi voltar. dizer também que a pessoa, assim, tá morando no Canadá e tá com vontade de voltar. Ah, quero ir embora, quero largar tudo. Aí a pessoa fala assim, vai visitar o Brasil. Vai visitar o Brasil. É. Aí, assim, você vai sentir essa sensação aí boa, mas ao mesmo tempo você vai ver tudo que te Toda. fez deixar o Brasil, vai te relembrar. Aí rapidinho muda de ideia, né? E muita gente pergunta: você voltaria a morar no Brasil? Eu falo, eu voltaria a morar no Brasil. A minha resposta não é muito fair, não é muito justa, porque eu já tenho um passaporte canadense e voltar para o Brasil para mim não é uma obrigação. Eu voltaria por opção. Sim, voltaria a morar no Brasil, sim. Mas se eu não tivesse o passaporte, talvez a minha resposta seria não, porque eu acho que o mais importante é você ter essa segurança de ter as duas, né? Poder Se alguma voltar, coisa né? não estiver boa aqui, eu vou para o outro. Então, hoje eu consigo dizer que sim. Hum, A mudança. E não você, sei. voltaria a morar no Brasil, Paty? Eu penso, eu sempre me pergunto, né? Eu penso todo dia em voltar, mas eu também penso todo dia que é aqui, que eu tenho que ficar aqui, É, que eu não quero voltar. Todo dia eu falo assim, não, eu quero voltar. Não, não, eu não quero voltar. É é. uma coisa muito louca, É um assim. conflito muito grande. Mas é muito. Você tem muitos amigos brasileiros aí em Winnipeg, não tem? Você consegue sentir que você consegue sentir aquele conforto para segurar a barra mediante as amizades com brasileiros que você tem aí? Sim, mas assim, aí tem essa questão agora que veio o Covid e a gente não pode encontrar mais ninguém, né? Eu tenho um grupo de Verdade. amigos que a gente estava sempre se encontrando. Virou Hum, família, assim. Minha amiga me acompanhava no hospital, eu vomitando no carro dela. sim, sim, É, então, assim, eu podia contar que se ela precisasse, se eu precisasse de ajuda com minha filha, sim. eu podia contar com ela. Mas com essa questão de Covid, nossa, eu passei uns momentos assim de ficar bem bad mesmo, porque não estava encontrando ninguém, estava muito, muito ruim. É, Quando liberou encontrar do lado de fora, a gente marcou de ir num parque, mas ainda estava muito frio, né? sim. Aí nem isso dava para fazer. Legal. É, mas é exatamente isso mesmo. Você cria vínculos muito forte, né? Eu digo que no início, sei lá, no início, mais no início, quando você se relaciona com as pessoas, a intensidade é triplicada. Então, mais pela questão que a gente não está muito distante da nossa cultura, né? Então, quando você encontra uma pessoa que conversa a mesma linguagem, né, culturalmente falando, É. é muito forte. A Moura falando, mudando de uma casa para outra. Moura, é o seguinte, se a casa não for ah, mobiliada, você pode trazer os seus móveis. Se a casa for mobiliada, de fato você deixa os seus móveis lá. Porém, as casas, by default, no geral, já tem, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é isso, micro-ondas, geladeira e fogão. E o sistema de eletricidade. Essas coisas você não muda de uma casa para outra. Não é que nem no Brasil que você vai nas casas Bahia e traz para E sua você tem que casa. levar seu fogão. Assim, o de É, certo mesmo, fogão e geladeira. Micro-ondas, algumas têm, micro-ondas aqui eu existem. morava não tinha, essa aqui já tem.
Sim, lava-louça. Aqui eu morava não tinha, essa daqui já tem. sim. Então, Então, alguma de mas é uma coisa que muda, eu né? achei, Máquina é uma coisa que eu achava de bem lavar diferente roupa também no também. Brasil. Oi? Desculpa, você falou. Ah, lavar roupa também, verdade. Máquinas de lavar roupa a gente não compra, já está dentro da casa. É, algumas tem dentro, né? Outras, se Outras é você que for vai chegar. apartamento, você tem que tem num andar que tem a lavanderia, você tem que ir É, lá pagar para poder lavar sua roupa. é. Descer, eu descia quase 19 andares com um saco de roupa suja para E eu lembro que a primeira vez que a gente veio aqui em Orwa, a visita, né? Visitando, a gente tinha no Airbnb, a gente não usava a mesma lavanderia deles, então a gente tinha que, com um sacão de roupa na também, rua. descer o negócio enorme para poder ir fazer na rua. Aí você pagava aquelas moedinhas bem filme americano. Tem uma pergunta aqui se a gente tem amigos canadenses. Eu moro com a canadense e 80% das minhas amizades são todas canadenses. É, eu não tenho muitos, não. Tem a minha amiga que eu morei na casa dela, ela é canadense, mas ela fala português. Ah, que legal! E tem a mãe da amiga da Sofia, que a gente está ficando amiga, né? Nesse ano passado, elas, como eu mudei para o bairro que elas moram, então a gente ficou mais unida. Então é bom e ela dá super apoio assim pra Que gente legal. na questão do inglês. Ela fica, nossa, vocês estão muito bem, vocês estão muito bem. Ela fica super elogiando, assim, ela é maravilhosa. Canadenses são fofos, assim, em termos de incentivar a falar, né? É, mais ou menos, nem Mais todos. ou menos. Eu Tem tive uns que sorte, então Tem será? uns que, você teve, tem uns que você fala e a pessoa fica, tipo, tá de Ai, mim, mas com acontece. aquela cara assim. É. Aí você fala de novo, a pessoa, desculpa, não tô entendendo. Ele tem gente que não se esforça, né? Ai, é verdade. Olha só, como que eu já tô tão envolvido, porque é bem isso mesmo. Hoje em dia, eu já não tenho. Eu vou ter que pôr meu telefone pra É, o carregar. meu tá aqui, o meu tá plugado aqui também. É isso mesmo. No início eu sentia bastante. Eu ficava bem frustrado também quando eu falava algumas coisas e as pessoas falavam assim, hã? Eu falava assim, É, eu não falei uma coisa tão diferente, eu não falei uma coisa. Mas ele tem algumas pessoas que não entendem, então não sei se, né? Não sei. ainda mais agora que a gente tá usando máscara, nossa, tá Nossa, a terrível. comunicação com máscara piorou de. Nossa Senhora. É, não Eu dá. falei assim, quando todo mundo tirar as máscaras, meu ouvido vai estar maravilhoso, porque se eu conseguir entender essa gente com máscara. Onde eu estou trabalhando é muito barulhento, tem muitas máquinas, fazem muito barulho. E aí Sim. as pessoas estão com máscara e aquela barulhada, e às vezes tem sotaques de outros lugares, né? Os É muito sotaques vão difícil. ser os mais desafiadores. Eu digo assim, hoje em dia, mesmo com 8 anos de Canadá, quando eu falo com canadenses que não são do Canadá, desculpa, quando eu falo com pessoas que não são canadenses, né, de outros países, eu tenho que prestar atenção, tenho que forçar um pouquinho assim, tipo, algumas pessoas não. Algumas pessoas são super tranquilas, mas tem. Acho que É, a cultura indiana eu acho bastante, assim, porque eles também entendo cresceram com uma linguagem muito. falando inglês, né? Então, a forma que eles falam, no lugar de onde eles vêm, né, na Índia, eles têm isso como uma verdade. Daí eles falam do jeito que eles sabem. É, já ouvi Tá. dizer que é o inglês indiano, não é É, inglês americano, inglês britânico, é inglês é inglês indiano. indiano. Então, Imagina um supervisor indiano, você num lugar super barulhento, tendo que manter distância social, então você não pode estar perto, e tendo que entender o que ele está falando. sim, Não sim. entendo. Não, não, fica difícil, a comunicação fica um pouquinho difícil. E eu acho que o que dificulta, por que a gente está falando indiano especificamente? Porque como é uma língua que para eles é natural, eles falam muito rápido, então eles não se Verdade. preocupam em Eles são você estar super sabendo ou fluentes, não, super. né? Então, talvez se eles tivessem a ciência que o inglês é um pouco diferente, de repente eles se preocupariam mais em falar mais devagar, mas não é o caso. Eu tinha amigos que eles falavam que nem um trem, desgarrado, assim, tipo, e eu ficava, às vezes só fazia o educado, assim, ó. Eu fazia isso. Imagina eu no college. Tipo, 50% da minha turma era indiano, uns 20% era canadense e o restante era de outras culturas. Quando tinha que fazer trabalho em grupo,
eu sofria, porque eu não entendia nada que os colegas falavam. E na apresentação, então, eu não sabia a hora que eu tinha que entrar, porque eu não sabia se ele já tinha acabado ou não. Você ficava esperando ali para sempre. Eu ficava, e aí agora, é a minha vez, não é? Acontece. Alguém falou aqui, ó, que a sensação de passando pelo Brasil é Ah, porque sim. vocês sabiam que vão voltar para o Canadá. O André. André, sim, faz toda a diferença. É, Ah, é diferente quando você sabe que está no Brasil ali temporariamente, por mais que você ame, você goste muito, pelo menos você sabe que tem. Acho que tudo na vida, né? Tudo na vida você, tendo uma segunda opção, você se sente mais confortável na sua opção presencial, né? Tem mais perguntas aqui? Não. não, tem só o pessoal dando só mãozinhas assim. Paty, quer que eu saia para alguém entrar aqui ou a gente continua? Não, eu vou encerrar já. É? Já tem mais de uma hora já. O pessoal fala que o Instagram só deixa uma hora, né? Mas comigo ele sempre Pois deixa mais. é. Eu acho que mudou essas últimas lives. Eu tô passando um pouquinho mais de uma hora e não tá caindo mais. Nem aparece um contador aqui, nada. Pois é, Pra mim nunca apareceu. que bom, né? Agora estão dando mais opções de colocar pessoas, então acho que até 4 pessoas é É verdade. permitido. Eu já entrei E numa aí contagem. acho que o horário. Né? Bem, Tá foi um bom. prazer. Gente, esse é o Rafa, trabalha na Realize Intercâmbio. Vocês querem fazer matrícula de college, matrícula de cursos de inglês, foi não só no Canadá, em vários outros Mundo. países. Pode chamar ele. Pode entrar na página dele ou na página da Realize mesmo. Hoje eu até deixei marcado aqui. E foi um Pode. prazer falar com você de novo, né? Prazer! E também, se não quiser falar sobre estudo, sobre nada desse tipo, vem só conhecer o Canadá através da gente, que a gente tem o maior prazer de compartilhar. Mas sabendo que estamos à disposição, Paty, muito obrigado, beijão. Obrigada a Assim que você, acabar toda essa pandemia, a gente se encontra, com certeza. tá bom? E vamos marcar uma live de tretas iniciais no Canadá. Eu acho que vai dar Ah, muita vamos risada. marcar. Vamos. Vai ser legal, imagina. Vou fazer uma lista aqui. Muita gente pedindo para gravar live. Vai ficar com a Paty, eu não tenho Antes o era que só uma gravar. hora, mas eles aumentaram o tempo, tem uns meses. Vou deixar disponível a live aqui, tá? Cadê? Beleza, então. Nossa, disseram que Gente, mudou para 3 horas. Então, tchau, uau, tchau. 3 horas Obrigada. ainda. Tchau, tchau, final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer. Onde eu desligo?